E aí pessoal, Dragon Game na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo de Master Duel. Hoje vai ser um vídeo bem diferente. Hoje eu vou colocar 5 cartas que provavelmente vocês odeiam. E eu vou comentando em cima deles se eles são saudáveis pro jogo, não são saudáveis. Eu vou colocar minha opinião e eu quero a opinião de vocês também. Sempre lembrando que eu posso fazer uma parte 2, né, desse vídeo para acrescentar, porque 5 são bem poucas. Então eu vou fazer isso daqui só pra gente ver mais ou menos se vocês concordam com a minha lógica ou não. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha. Sempre lembrando que aqui no canal sempre vai ter vídeo segunda, terça e quinta. Então se inscreve para não perder nenhum conteúdo e sempre ficar esperto na aba comunidade, porque sempre tem alguma coisinha lá. Então, bora! Vamos começar então atacando as Floodgates. A primeira carta que eu vou falar que é o Only One. Para quem não sabe, ela em português é Só Pode Haver Um. É uma carta interessante, assim, ela sozinha exatamente não é tão problemática, porque o que ela faz? Ela fala para você controlar só um monstro de um tipo. Então, tipo assim, você pode ter um guerreiro, um dragão e um Wyrner. Exemplo, né? Exemplo besta, mas é isso, só pode ter um tipo de monstro no campo, vários tipos diferentes, né? Só pode ter um de único tipo. O problema dessa carta, como de todos os Floodgates, não é ela em si, é o conjunto que monta ela. Porque o Só Pode Haver Um, ela intercala com o Gonzen. O Gonzen, o que ele faz? Ele bloqueia, você só pode ter um monstro, você só pode ter um atributo no campo. Então, exemplo, você só pode ter monstros de trevas. Quem usa muito isso é o Labyrinth. O Labyrinth tem essa pegada. Então, só pode ter um tipo. E também o Rebirth Wars, que é a rivalidade dos guerreiros feudais. Acho que esse é o nome em português. Que você só pode ter um monstro de um único tipo. Então, você imagina, você tem o Só Pode Haver Um, que só limita você a ter monstros de único tipos. Então, você só pode ter um monstro guerreiro ou um monstro zumbi. Você pode ter um monstro guerreiro e um monstro zumbi. Aí você usa o Rivality, aí você vai diminuir isso. Aí você usa o Gonzen, aí você vai diminuir mais ainda. Então essa carta é problemática em vários níveis. Quem utilizava muito ela é o Hunnick. O Hunnick utilizava bastante ela. Hoje em dia ele usa mais ou menos, porque agora o Hunnick mais poderoso é o Hunnick com Naturia. Então é uma carta bem problemática, essa daqui, mas não chega a ser... Nossa, é o fim do mundo que cai isso. Mas é bem complicado, porque você imagina que tem cartas que elas ornam muito com os únicos tipos, né? Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Branded ou o Tiara, que são tipos idênticos. Então é bem complicado rodar com essas armadilhas, essa Floodgate. Então, pra gente começar levezinho e tudo, começar essa lista com essa carta, deixa nos comentários se você concorda se essa carta é odiada por você também, porque eu já tomei muitas vezes essa carta, mas ela não é tão limitadora como a Skill Drain. A Skill Drain eu vou deixar pra outro vídeo, já nem tá nessa lista. Vamos falar do Naturia Beasts agora, galera? Eu vou deixar a imagem na tela pra vocês aí, pra vocês saberem qual o bicho que eu tô falando. Naturia Beast, atualmente ele é usado muito no Hunnick Naturia. O problema desse cara, esse cara é um cara normalzinho. Você vê ali o ataque dele, 2200, um Synchro nível 5... Então, é normal. O problema dele é o seguinte, o efeito dele. Qualquer carta armadilha, a carta mágica ativada, você envia 2 cartas do topo do seu deck para o cemitério. Qual o problema disso? Não é uma vez por turno, não é one turn. Ele é toda vez. Se você vai invocar uma High Kick, ele vai, pá, em você. Ah, você ativou a Branded Fusion, pá, em você. Ah, Explorador da Arpia, pá, em você. Então é bem complicado. E ela em si... ela envolve muitas cartas em volta dela. Então, tipo, se você tá jogando contra o Hunnick Naturia, você já vai ter muita complicação, porque o Hunnick vai começar a fazer a invocação dele ali, vai ser uma coisa mais complicada. Então vai ser muito difícil. Ele deixa o Hunnick mais poderoso do que ele já é. E aí é bem complicadinho, galera. É bem complicadinho mesmo. E ainda mais se a pessoa usar o Only One, o Gonzen, o River, colocar outras cartas, armadilhas poderosas ali, sem ser o Skill Drain, porque a Skill Drain pararia o efeito dele. Outras cartas que poderiam fazer ali complicar esse movimento, cara, é bem complicado mesmo. Então é uma carta que, entre conjunto, ela é muito poderosa. Eu não falo que ela é uma carta ganhadora, a carta que eu falo é a vitória certa, tipo Ronco, Calamidades, que são cartas que oprimem tanto o oponente que não consegue mais jogar. Mas é uma carta bem competitiva.
E o problema dela é o seguinte, é que sempre ela vai vir com alguma coisa junto. Ela sempre vai vir com uma armadilha que te impede, vai vir com um deck que faz muita repetição, ele vai conseguir te dominar. Então uma carta que é problemática pelo conceito que ele tá hoje. Tipo, Naturia em si, o deck Naturia é um deck muito legal. Né? Ele tem várias cartas, várias engines, ele consegue jogar no turno do oponente, só que ele combinado com o Hunnic, cara, ele fica muito, muito absurdo. O Hunnic, ele tava no Mundial, o Naturia Hunnic, e não tomou nenhuma lista, hein, Naturia Hunnic. Nenhuma lista. E ele foi muito bem no Mundial. É uma carta bem chata, só quem já confrontou esse cara sabe que esse cara é muito irritante. O próximo da lista, galera, é o Border, que em português é inspetor de prancha. Eu chamo ele de Border, né? É o que eu consigo, é o que eu lembro, né? Mas o Border, que eu chamo ele de surfista prateado, que ele parece muito surfista prateado. Esse cara é insuportável, mano. Ele é muito insuportável. Ele costuma aparecer em decks de decaute, de burner. Então o Hunnic também utiliza. A versão mais tóxica do Hunnic, assim que eu posso falar, é usando esse cara. O Border, o que acontece com ele? Né? Ele tem um seguinte efeito bem legalzinho, né? Quando ele estiver no campo, nenhum duelista pode ativar efeitos de monstros inferiores, né, superiores na verdade, ao número de monstros que está no campo. Então, exemplo, se você colocou ele e você vai ativar um efeito de monstro, não tem como, porque ele é o único monstro. Você só pode ativar quando estiver acima de, tipo assim, como vou explicar o efeito dele? O efeito dele é meio complicado. Vamos imaginar que o oponente tem dois monstros. E aí você coloca um monstro no campo, você pode ativar um efeito. Por quê? Porque você vai ativar efeitos abaixo de 2. E como o cara só coloca o Border, você teria que ativar 0 efeitos. Porque tem que ser sempre um para baixo dele. Então você não consegue ativar efeitos de monstro. E outra coisa, se o cara tiver dois monstros, vamos imaginar que o cara colocou dois monstros, né? Você não pode ativar efeitos negados. Tipo, você ativou um efeito de um monstro e ele negou, já contou como ativação de efeito. Você não pode ativar mais nada. Mas raramente vai ter dois monstros. É sempre ele que vai estar no campo, ali, livre, leve e solto. E outra coisa que ele não pode entrar quando você tiver mais de um monstro no campo. Então o cara sempre vai estar sem monstro no campo e vai bicar ele no campo. Então é um cara bem chato, bem insuportável. A maioria dos decks que usa são decks bem tóxicos, deck que, cara, vai te deixar ali impetitivos. Então você não vai ver ele no Labyrinth, naquele deck de dinossauro que usa armadilha. Você não vai, no próprio Eldritch você não ia ver ele, porque o Eldritch ainda tem os monstros do Eldritch e tudo, então você não ia ter ele. Mas Hunnic, cara, é o cara que mais usa isso. Então é uma carta muito chata, só quem já tomou ela sabe como é insuportável tomar esse cara. E esse cara é ridículo. Só que por que Dragon não vai tomar lista? Eu acho que nunca vai tomar lista, porque ele não tem números tão significativos. Porque se a pessoa não consegue colocar ele, ou se você tem, vamos imaginar, um confronto justo, um high kick, uma tempestade relâmpago, alguma coisa que pare ele, que tire ele do campo, cara, é muito difícil ter alguma coisa, né? Até mesmo você pode bicar o monstro, você pode colocar o monstro, ele não te impede de invocar o monstro. Pode bicar o monstro, colocar uma super pole, usar ele como tributo e pronto, acabou. Ele não é complicado ser tirado, mas ele é muito limitador do deck do oponente, né, do seu próprio deck. Então é uma carta muito chata. Deixa nos comentários se você já tomou esse cara. Esse cara é insuportável. A outra carta, galera, que o pessoal ultimamente está odiando ela é a Evelyn, que é o confronto justo, né? Para quem não sabe, o confronto justo ele funciona de algumas seguintes formas. Se ela estiver setada no campo, você vira ela e o número, quantidade de cartas que você tem é a mesma quantidade de cartas que o oponente tem que ter. Então o oponente escolhe as cartas que ele vai ser banidas. Então, exemplo, você tem a Evelyn mais uma carta. Então o oponente tem que ter duas cartas no campo. Então, ele vai escolher duas cartas no campo dele e o resto ele vai banir. Qual é o problema dessa carta que o pessoal tanto odeia essa carta, né? É o seguinte, porque se
no turno você vai passar pro turno da fase de batalha, e se você for pra segunda fase, se você não tiver nenhuma carta no campo, você pode ativar ela direto da sua mão. Então é uma carta extremamente poderosa, porque você vai ter só uma carta, então o oponente só tem que ter uma carta no campo. Então todas as cartas vão ser banidas dele. Isso é muito grande. Só que qual a questão, galera? Eu acho que essa carta é um mal necessário. Vocês imaginam decks que colocam campos muito opressores, como a Emancipator era, ou até mesmo o Charamendes, ou até a Dragon Link, cartas muito complicadas de ser tiradas, né? Eu acho que o Confronto Justo ele é uma carta que dá a opção da pessoa ter uma chance de vencer a outra pessoa. Cara, é isso. Aí você tem que jogar em volta da Evelyn, né? Exemplo, você joga com o Labyrinth, você não vai setar 5 cartas, porque o cara pode ter uma Evelyn também, né? Então você tem que tomar bastante cuidado, saber se você pode tomar essa carta. Não é uma carta de auto-vitória, né? Porque o cara vai sempre ativar no outro turno dele. Então é uma carta que dá pra gente aturar. Pode ser que no futuro ela tome alguma lista, alguma coisa, pode ser. Mas eu acho, na minha opinião, que seja bem difícil isso. Ela tomar alguma lista, assim, porque não tem nenhum deck que abuse dela tão efetivamente. Abusar, galera, é a carta que busca ela. A gente não tem alguma carta que busca ela, que consegue fazer alguma coisa com ela, né? E outra coisa, ela pode ser negada, né? Se a pessoa tiver um julgamento solene, ela consegue negar essa carta. Lembrando que você ativar ela, o cara usar um julgamento solene e você se tiver alta na mão, você pode ativar. O problema é que você vai ter que deixar 2 cartas no campo do oponente só, porque você vai ter 2 cartas no campo, tá? Então tem como você fazer isso, né? Ter essa negação e ativar novamente. Mais uma carta que eu acho que não vai tomar lista, acho muito difícil. É uma carta que dá uma segunda chance pra você. É horrível você tomar? Cara, é horrível você tomar. Mas me fala vocês que é a satisfação do cara ficar lá meia hora combando e você vai lá e dá uma Evelyn. Pá! Acabou o campo do cara. Limpou o campo do cara inteiro. Pô, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. É horrível a gente tomar, mas é adorável você dar essa carta. E é uma carta que eu não vejo ela como win. Comparado com Border, ou até mesmo com o Only One, que são cartas que dão win pra vocês. São cartas são tão opressoras que te param. Eu acho que o Evelyn não é, porque tem muitos duelos que você pode passar. Ainda o cara pode jogar e tudo, e ainda pode ter algumas complicações. Exemplo, vamos lá, você usou uma Evelyn, aí você jogou uma carta, o cara ainda tem carta só na mão dele. Ele pode ter um C-Max, ele pode ter uma Ashe, ele pode ter uma Ogre, ele pode ter uma Belly, ele pode ter ele pode ter um Nibiru, ele pode ter N cartas ainda que podem parar o combo do cara. Então é uma carta impeditiva do nível de fazer assim, tomei uma Evelyn e vou quitar do jogo. Tem gente que faz isso, mas pode ser que você não tem essa dificuldade. Então a Evelyn está aqui mais porque eu vejo as pessoas reclamando bastante dela. Mas eu acho que é uma carta que é um mal necessário no game atualmente, no meta atual que a gente tem. Ainda mais que a gente vai ter o Castira tá aí, né? O Sword Soul vai ser um novo deck tão poderoso, né? Já que o Branded, o Tiara e o Sprite caíram um pouco, então o Sword Soul vai subir novamente. O Mechamático também pode aparecer aí. Então é uma carta bem interessante para passar algumas coisas. Lembrando que ela pode ser negada, né? Nunca se esqueça disso. Em primeiro lugar, eu acho que é a carta mais odiada, que é o C-Max. O C-Max é uma carta muito polêmica. Primeiro que o C-Max ela tá banida no TCG e no OCG tá a 3. Isso já é uma grande resposta que se ela vai ser mexida. Na minha opinião, ela nunca vai ser mexida. Outra coisa, qual é o efeito C-Max? Para você que não sabe, o efeito C-Max é o seguinte: você ativa você pode ativar até na standby essa carta. Você ativa o efeito dela, joga ela pro cemitério e toda invocação especial que seu oponente fizer, você saca uma carta. Isso é muito grande. É muito grande do nível assim aterrorizante. Por quê? Porque atualmente no Yu-Gi-Oh! A gente tem a maioria dos decks poderosos são decks de combo, né? Os decks que não vão sentir isso é o quê? É o Labyrinth, a Trap Tricks, o Flanderize, né? São decks assim que não vão sentir, mas o Naturia também, Naturia Honey também, mas decks como Branded,
Tiara, Dragon Link, Kashira, cara, Mexamático, Adamascipator, Hero, qualquer deck que faça especial summon em excesso ou razoável vai tomar um C-Max gostoso. E qual é o problema do C-Max? O problema do C-Max não é a pessoa sacar. O problema é que ela vai sacar tanto recurso que na volta é muito difícil ela não quebrar sua board, não ter alguma coisa que pare você. Só se você tiver fazer um campo tão opressivo que o cara não consiga fazer nada. Mas é bem difícil. Então o C-Max é uma carta que eu poderia falar que várias pessoas ganham com o C-Max, né? Porque você vai passar com um monstro e você vai dar volta, você vai tomar uma enxurrada de carta. Lembrando também que o C-Max pode ser impedido com a Ashe, com a Khaled, né? Ela pode ser impedida de algum nível ali. Mas qual a questão? A questão é a seguinte: para ter o banimento do C-Max, a gente tem que ter um banimento e uma reestruturação no metagame muito grande. Porque assim, a gente tem um x1, né? Não é a gente não tem uma MD3, a gente só tem uma MD1. Então é um x1 e já era, então é muito complicado. Você imagina você ver um deck de combo consolidado, passando e você não tem nada pra parar ele. Exemplo, quando o Tiara Mendes era Tiron, cara, se não fosse o C-Max, você nunca ia passar pelo Tiara Mendes. Pelo campo que ele fazia, pelas coisas que ele monta, é muito difícil. Então, eu acho que para o C-Max sair do Master Duel, teria que mudar muita coisa. Teria que tirar muitas coisas que são opressivas. Porque como é um x1, uma vez só que você vai assim, só tem uma MD3, eu acho bem complicado isso. Então o C-Max, na minha opinião, ele nunca vai ser mexido. Por quê? Porque a gente sempre vai ter deck de combão. Sempre vai ter. Então, quando ainda tiver deck de combão, a gente vai ter o C-Max. Porque é a defesa da pessoa passar. Você pode odiar o C-Max. Não tô falando pra você não odiar o C-Max, mas você tem que entender também que o C-Max ele é um mal necessário pro game. Porque se coloca no lado do adversário. Você tem um deck de Punk. Punk tem um combo imenso. E você tá lá vendo o cara combar, você olha a sua mão, não tem nada que pare ele, você não tem uma Evelyn, não tem uma Ashe, não tem um Nibiru, não tem nada. Aí, cara, tá lá seu campo e aí quando você vai jogar, você quita só, porque não tem como você jogar contra. Então o C-Max, ele é uma contrapartida de você conseguir fazer uma coisa. Aí você pode falar, mas tem outras cartas que podem fazer isso, né? Uma Ashe. Mas então, a Ashe, você imagina assim, a Ashe, Impermanence, são cartas que você usa naquele momento, naquele monstro. Se você tiver um deck muito consistente de combo, você vai ter que ter muitas hit traps. Você vai ter que ter, exemplo, vamos colocar o Tiara Mendes como o exemplo. O Tiara Mendes tem várias engines que você consegue colocar no campo e fazer assim o combo dele. Então, vamos lá que você coloca o Reinhardt, o Reinhardt tá lá, você dá uma Ashe nele, já é uma hit trap que tem que ter na sua mão. Tá bom, passou. Aí ele vai e usa aqui a menininha da lança, colocou, ela dá efeito. Você tem uma Impermanence, são duas hit traps. Não deu certo. Ele vai e faz o ladrão do tempo. Aí ele usa o efeito para jogar da lança no cemitério. Você tem que ter outra carta de negação. Tá vendo como é complicado? Não é uma coisa fácil. E ia ser bem complicado, porque aí você teria que ter aqui uma Khaled. Uma Khaled para ela, um bicho. Já são 3 hit traps que você tem que ter na mão. Qual é a possibilidade? Quando você saca 5 cartas, 3 hit traps e nada da sua engine, como você vai jogar no segundo turno? Então, é assim, a gente sabe que a gente não gosta de tomar o C-Max. Cara, quem gosta de tomar C-Max? Tô lá jogando com o meu Branded lá, tranquilo, uso a Branded Fusion. O cara vai lá e dá uma C-Max. Você fala assim, cara, putz, Lila, meu, vou ter. Aí você começa a contar. Quem nunca fez isso? Contar. Eu tenho que fazer o Albion. Aí o Albion faz uma carta. Tem que passar com o Mirror J e uma carta setada. Eu vou ter que dar pra ele 3 sets. 3 cartas. Aí você fica raciocinando. Então, é horrível você tomar. Mas vocês têm que olhar também o lado da pessoa que tá dando, né? Porque, tipo assim, é complicado, cara. Porque pra você tirar a C-Max do game,
você tem que mexer em muita coisa do game. Muita coisa do game você tem que mexer. E outra coisa, o OCG usa o C-Max, né? Então, querendo ou não, a Konami vai olhar a Ásia para fazer a referência dela. Exemplo do Lynx, que vê um mundo lá novo, que é super famoso lá na Ásia. Então, cara, o C-Max nunca vai ser mexido, na minha opinião. Ele nunca vai ser mexido. Vocês podem xingar, podem fazer o que vocês bem entender, mas o C-Max nunca vai ser negado. O que você tem para fazer é usar ele no seu deck. É isso, tá no jogo, é pra usar. Então você pega o C-Max, coloca duas cópias e utiliza, porque é desse jeito, né? A gente teve o confronto justo, o crossout agora limitado a 1, o crossout é uma defesa também dele, mas o crossout ele era muito abusivo na época também, porque você podia negar qualquer coisa que mandava pro cemitério. Então é isso, galera. C-Max tá indo no game, a gente tem que conviver com ele, quer a gente querendo ou não. Tomar um C-Max é horrível, mas faz parte de jogar Master Duel hoje em dia. Deixe nos comentários qual outra carta que faltou aqui, se vocês querem uma parte 2, e me falem aí, o C-Max mesmo, ele merecia estar aqui, a última carta que eu falei pra vocês, né, a única carta que, pô, acho que todo mundo já reclamou do C-Max, já falou, putz, grila, e quem nunca ganhou pelo C-Max? A habilidade chamada C-Max. Deixa aí nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!